Olá, pessoal. Afinal, quais são as melhores casas para o cavalo? Bem, o tabuleiro é um quadrado. Se é um quadrado, tem 4 lados iguais. E se os lados são iguais, tudo que se diz para um lado vale também para os outros 3. E é com base nessas premissas que nós vamos desenvolver o nosso raciocínio. Observem que o cavalo está na casa A1, que corresponde às casas A8, H8 e H1. De modo que tudo que se diz para A1 também vale para as outras 3 casas. Observem que, a partir de A1, o cavalo alcança apenas 2 casas, que estão sinalizadas em verde. Mas a gente vai tentar melhorar a posição desse cavalo. No canto, ele alcança apenas 2 casas, um alcance bastante limitado. A partir da casa B1, o cavalo alcança 3 casas. E se o tabuleiro é um quadrado, os 4 lados são iguais, portanto, tudo que se fala para um lado também vale para os outros. De modo que aquilo que a gente enxerga a partir de B1 também vale para as casas A2, A7, B8, G8, H7, H2 e G1. Bem, B1 ainda é uma casa em que o cavalo tem um alcance muito limitado. A gente pode tentar melhorar isso. A partir de C1, ele já alcança 4 casas. De modo que a gente percebe que quanto mais próximo do centro do tabuleiro, o número de casas que o cavalo alcança aumenta. Então a gente vai aplicar esse mesmo raciocínio agora em relação às linhas. O cavalo vai, portanto, para a casa C2. E o alcance dele continua a aumentar. Agora, ele alcança 6 casas. A situação está melhorando. Em A1, ele alcançava apenas 2 casas. Em C2, ele já alcança 6. Vamos tentar progredir. A partir de C3, o cavalo já alcança 8 casas. Sendo que dessas 8, 6 estão no nosso campo de defesa e 2 no nosso campo de ataque. Observem que, no meio do tabuleiro, existe uma linha imaginária que o divide entre o seu campo de defesa e o seu campo de ataque. É o seu campo e o campo do adversário. O alcance do cavalo, portanto, continua a aumentar, sendo que dessa vez ele já alcança casas no campo ofensivo. E a gente ainda pode tentar melhorar a posição do cavalo. A partir de C4, ele continua alcançando 8 casas. É o máximo que o cavalo pode alcançar, não vai além disso. Só que, dessa vez, nós temos 4 casas no campo de defesa e 4 casas no nosso campo de ataque. De modo que a função ofensiva do cavalo começa a se intensificar. Então a gente vai tentar melhorar isso. E o cavalo vai para C5. A partir dessa casa, ele continua com 4 casas de alcance no campo defensivo e 4 no campo ofensivo, sendo que agora essas 4 no campo ofensivo são casas mais próximas do exército adversário. Basta lembrar que em B7 e B7, necessariamente, um peão começa o jogo. Ou seja, potencialmente você já tem algum alvo. Mas a gente ainda pode tentar melhorar essa posição e colocar o cavalo na sexta. Aqui, ele alcança 6 casas no campo ofensivo e apenas 2 no campo defensivo. É justamente o inverso do que acontece, por exemplo, na casa C3. Nós vimos que, a partir da casa C3, o cavalo alcança 6 casas no campo defensivo e só 2 no campo ofensivo. Na casa C6 não, na casa C6 é o contrário. Então a gente percebe que, lá em C6, o cavalo exerce função predominantemente ofensiva. E que em C3 ele exerce uma função predominantemente defensiva. Mas a gente ainda pode experimentar colocar o cavalo em outras casas. Em C7, por exemplo. Aqui o cavalo já reduz o alcance. Já não alcança mais 8 casas. Que é o máximo que ele pode alcançar. Aqui ele vai apenas a 6 casas. Mas todas dentro do campo
ofensivo, de modo que o cavalo exerce também função predominantemente ofensiva. Na casa C8, a gente tem, mais uma vez, situação inversa do que acontece na casa C1, por exemplo. Na casa B8, temos o inverso do que acontece na casa B1. Assim também é o que ocorre na casa A8, que é o inverso da casa A1. Bem, apenas a título de exercício de visualização, a gente vai passar o cavalo para a ala do rei, vendo as casas análogas, inversas às que a gente experimentou colocar o cavalo, mas na ala da dama. Então agora a gente vai fazer exercício na ala do rei apenas para fazer um exercício de visualização, enxergar as casas iluminadas. Isso ajuda bastante durante uma partida. H1, 2 casas no campo defensivo. G1, 3 casas no campo defensivo. F1, 4 casas no campo defensivo. E a gente vai melhorando a posição do cavalo até que ele alcance a posição inimiga. Bem, agora, depois de já ter construído esse raciocínio, a gente pode chegar a algumas conclusões. Observe o cavalo na casa C6. É uma casa extremamente importante do ponto de vista ofensivo. Ela alcança muitas casas no campo do nosso adversário. O tabuleiro tem 64 casas. Das 64, 32 estão no campo do adversário. Dessas 32, 6 o nosso cavalo já está alcançando. O mesmo também acontece a partir da casa D6. O que também acontece a partir da casa E6. E também da casa F6. A partir da casa F7, a gente já não tem o alcance máximo do cavalo, que é de 8 casas, mas a gente continua a alcançar 6 casas no campo adversário. O mesmo acontece na casa E7, na casa D7 e na casa C7. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que essas casas são as principais casas de ataque para o nosso cavalo. Durante a partida, quando a gente não tem um alvo muito bem definido, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer com as peças, especialmente quando precisa apenas melhorar a posição delas. Então aqui a gente já tem um importante referencial. Essas são as melhores casas para que o nosso cavalo exerça uma função predominantemente ofensiva na posição. Bem, mas por outro lado nós temos a casa F2, a partir da qual o cavalo alcança exclusivamente casas no campo defensivo. Acontece a mesma coisa na casa E2, na casa D2 e na casa C2. Algo parecido na casa C3, são 6 casas no campo defensivo e 2 no ofensivo. O mesmo na casa D3, na casa E3 e na casa F3. Bem, a partir dessas considerações, a gente chega a algumas conclusões. A gente percebe que essas casas de baixo, vou marcá-las em vermelho, são as nossas casas, são as casas em que o nosso cavalo vai exercer função predominantemente defensiva. E que, portanto, além de serem as nossas casas, as casas onde os nossos cavalos vão exercer função predominantemente defensiva, são as casas em que os cavalos do adversário vão exercer função predominantemente ofensiva. É justamente o inverso do que acontece com as casas amarelas, que são as nossas casas ofensivas. De modo que a gente deve evitar, portanto, que os cavalos do adversário se aproximem dessas casas. E a gente deve também procurar colocar os nossos cavalos nas casas amarelas. Além disso, eu também quero mostrar a vocês as casas em que os cavalos alcançam a partir do pequeno centro. É um exercício interessante de se fazer, porque é algo que é muito comum na partida. E4, E5, D4 e D5. É interessante fazer esse tipo de exercício de visualização, porque vai ajudar demais durante a partida, mesmo para aqueles colegas que já têm algum grau de experiência, porque isso vai prevenir o cometimento de erros e, portanto, diminui a chance de perder material e aumenta a chance de ganhar material. Bem, então agora a gente já sabe quais são as casas predominantemente ofensivas, as casas predominantemente defensivas. A gente já fez um exercício de visualização do centro
E é claro, a gente percebe, afinal de contas, por que se diz que os cavalos devem ser colocados sempre o mais próximo possível do centro do tabuleiro. E uma peça centralizada exerce suas funções com máximo alcance. Isso é extremamente importante. Bem, agora nós vamos analisar uma posição de uma partida real, para que a gente possa verificar a qualidade da colocação dos cavalos, se os cavalos estão bem ou mal posicionados. Bem, essa partida aconteceu no ano de 1985, numa das partidas da disputa pelo Campeonato Mundial entre o Anatoly Karpov e o Garry Kasparov. Aqui, o Karpov joga de brancas e o Kasparov de negras. Nessa posição, a peça que mais chama a atenção é o cavalo negro de D3. Está posicionado numa das casas ofensivas das negras. E a partir de D3, ele alcança 8 casas, das quais 6 estão no campo ofensivo das negras e apenas 2 estão no campo defensivo, de modo que esse cavalo exerce predominantemente um papel ofensivo. É interessante observar que ele está sendo apoiado pelo bispo branco, bispo negro de casas brancas, que está em G6. É ele quem protege esse cavalo. E um outro ponto digno de nota é o fato de as torres negras, tanto na coluna E como na coluna C, estarem exercendo o domínio da posição junto com o cavalo de D3. Observe que essa coordenação de peças do cavalo com as torres do bispo faz com que as peças brancas não possam alcançar, não possam se movimentar dentro do próprio campo. As torres não podem, por exemplo, serem colocadas nas colunas C e E. As torres brancas simplesmente não têm casas para se movimentar. E, além disso, a gente também pode notar a própria posição da dama negra na grande coluna H8, A1, o que também ajuda as negras a exercerem pressão na casa B2. Um outro fator que a gente também pode mencionar, e aliás que a gente deve mencionar nessa posição, é justamente a má colocação dos cavalos brancos. Observem que um deles ainda está na casa inicial do cavalo. Esse cavalo, o de B1, ele na verdade é o cavalo do rei, não é o cavalo da dama. Ele sai de G1, vai para F3, B4, B5, A3 e B1. E o cavalo de A4, ele sai de B1, vai para C3, e de C3 ele vai para A4. E a gente observa que os cavalos brancos têm pouquíssimas casas para se movimentar. E o movimento acaba sendo restringido ou impedido, em especial em razão do papel exercido pelo cavalo negro de D3. Observem que o cavalo branco que está em B1, ele não pode se movimentar para A3 nem C3, em razão do peão negro de B4, que impede os seus movimentos. Ele também não pode se movimentar para a casa B2, porque está ocupado pela dama branca. Enquanto isso, o cavalo branco de A4 também tem dificuldade para se movimentar. Ele não pode vir para B6, em razão do cavalo negro. Também não pode se movimentar para C5, nem para C3, nem para B2, em razão do peão e também da pressão exercida, tanto pelo cavalo como pela dama negra na casa B2. E o último comentário que é importante a gente fazer é o fato de o cavalo negro de D3 defender o peão de B4. É justamente esse apoio do cavalo que protege o peão de B4 dos ataques que ele pode sofrer por parte das peças brancas. E aqui, para finalizar, a gente pode comentar também a posição do cavalo negro que está em B7. É uma posição predominantemente defensiva. Ele não exerce um papel ofensivo na posição, ele está numa casa a partir da qual ele só alcança casas defensivas. Só que ao longo da partida ele vai participar do ataque decisivo das negras, aquele ataque que vai efetivamente provocar o abandono por parte das brancas. A dama
vem para D6, capturando o peão, o cavalo vai para F6, em seguida para E4. Depois, algumas complicações táticas e a partida é encerrada com o abandono das brancas. Bem, aqui nós finalizamos o vídeo retomando a pergunta que foi feita inicialmente. Afinal, quais são as melhores casas para o cavalo? Bem, e nós indicamos quais são as casas ofensivas, as casas defensivas. Também vimos que é importante centralizar o cavalo, de modo que ele possa exercer seu máximo alcance. E são as 8 casas. E, sempre possível, procurar fazer com que algumas dessas 8 casas sejam casas ofensivas, casas que estejam no campo do adversário. Forte abraço. Tchau, tchau.